Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje vocês vão conhecer um monumento que foi tão grandioso, foi tão importante na antiguidade, que deu origem a uma palavra que nós usamos até hoje. Hoje nós vamos falar do mausoléu de Alikanasso. Alikanasso era uma cidade muito importante no litoral da Turquia, que fica na atual Bodrum. Vou mostrar um mapa para vocês. Eu preparei a localização para que a gente possa entender onde nós estamos. O mausoléu de Alikanasso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ficava justamente nessa cidade chamada Alikanasso. Mausoléu é o túmulo monumental do rei Mausolо, que era o rei dessa região da Turquia chamada Cária. Ele era de origem grega. Porém, nesse momento, nós estamos com boa parte da Turquia dominada pelo Império Persa. Então, apesar dos governantes, alguns deles terem origem grega, eles respondiam diretamente ao Império Persa. O pai do Mausolо tinha relações muito boas com os persas. Por isso que, quando o pai do Mausolо faleceu, o Mausollo assumiu sem nenhum problema e continuou tendo boas relações com os persas. Mausollo foi um grande visionário, foi um rei importante dessa região da Cária. Já pela atitude que ele tomou no início do seu governo. O que ele fez? Ele trocou a capital para Alikanasso. Ele faz isso porque Alikanasso tinha uma posição mais estratégica, era protegida por uma questão natural e era um porto importante no mar Mediterrâneo. Vejam pelo mapa como nós estamos muito próximos da ilha de Creta, de Rhodes, de Chipre. Então era uma posição estratégica importante para manter esse domínio no mar Mediterrâneo e as rotas comerciais. Eu vou ler para vocês o que o Vitrúvio escreveu no livro 2, sobre Alikanasso e sobre o rei Mausollo. Ele vai dizer o seguinte, é uma parte que ele está discutindo sobre os materiais construtivos. Então ele vai falar sobre o uso do tijolo, sobre o uso do mármore, dizer, por exemplo, que quando o mármore é muito mole, é complicado para a construção, que acaba entrando em ruínas rapidamente. E ele vai dizer o seguinte, em Alikanasso, no palácio do potentíssimo rei Mausollo, todos os ornamentos eram de mármore de Proconnesso, é o nome de onde vinha o mármore. As paredes, ao contrário, eram de matone. Matone é tijolo, que até hoje estão em perfeito estado, com acabamento de reboco e muito lúcido, que brilhava tanto que parecia vidro. E Mausollo não fez por nada de tijolos. Com certeza, não foi por falta de dinheiro. Ele era riquíssimo. Ele dominava toda a região da Cária. Certamente ele fez para que o palácio durasse mais tempo. Então, essa é a ideia que ele já traz sobre o quanto o Mausollo era rico, que ele construiu um palácio grandíssimo em Alikanasso, e ele conta qual foi o material, dizendo que não foi por falta de dinheiro, mas sim por perceber que esse material era melhor do que outro. Aí ele continua falando sobre o Mausollo. Mas a sua grande inteligência de fabricar vai além disso. Ele nasceu em Milassa, mas mesmo tendo nascido lá, ele decidiu mudar a sede do seu governo para Alikanasso. Cidade que ele entendia que, por natureza, era mais fácil de adaptar um porto e para o comércio, ou seja, era melhor para ser um porto e para o comércio. A cidade era disposta como uma grande cávea de teatro. Uma cávea de teatro é a arquibancada, um teatro é um semicírculo, a cávea. Então, é mais ou menos essa a configuração da cidade, como uma cávea de teatro. Na parte de baixo, ao longo do porto, ficava a Agorá. Agorá é o que nós chamamos de praça principal, é equivalente a um fórum nas cidades romanas. Ficava a Agorá. Ao longo do porto. E na metade da curvatura, com uma grande praça, ficava o mausoléu, que tinha uma estrutura nobre e muitos ornamentos, e foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Vejam que quando o mausoléu foi projetado, surgiu uma construção que é uma mescla do mundo grego, do mundo oriental, do mundo egípcio. Como é que ele era? Na parte de baixo era uma grande base, um grande muro fechado com uma escadaria de acesso. E lá em cima dessa escadaria ficavam leões, como se fossem os guardiões deste mausoléu. Um desses leões foi encontrado em escavações arqueológicas e está exposto no British Museum, no Museu Britânico em Londres, que é essa imagem que vocês estão vendo.
em cima dessa grande base, nós tínhamos toda essa estrutura de colunas que lembram um monumento grego. E a última parte do monumento é como se fosse uma pirâmide de degraus, remetendo um pouco aos túmulos lá do Egito Antigo. Lembrando que aqui a gente tem uma diferença temporal bastante grande. Nós estamos falando de um monumento, o Mausoléu de Alicarnasso, que foi construído no século IV a.C. Segundo algumas informações, logo depois da morte de Mausoleo, a esposa dele, chamada Artemisia II, que era esposa e também irmã dele, fez essa obra. Quando ela faleceu, a obra ainda não estava finalizada, mas justamente por ser uma obra importantíssima, eles continuaram a construção, mas informações recentes nos trazem a ideia que talvez essa obra tenha sido iniciada antes de Mausoleo falecer. De qualquer forma, nós estamos no século IV a.C. As pirâmides do Egito, nós estamos lá em torno de 2600 a.C. E claro que a pirâmide de Quéops, por exemplo, a pirâmide de degraus, já despertavam grande admiração desses antigos. E você colocar uma tipologia de arquitetura finalizando em pirâmide, que a pirâmide é como se fosse o monumento que dá o contato da terra com o céu, essa era a ideia dos egípcios. Essa ideia vem para o mausoléu de Alicarnasso também. Então, bom, toda a estrutura do mausoléu era decorado com relevos e também com esculturas soltas. E olha que interessante, nós temos hoje praticamente mais nada do que era o mausoléu de Alicarnasso. Lá no local, que essa posição descrita por Vitrúvio, inclusive o Newton, que foi o britânico que encontrou as ruínas do mausoléu de Alicarnasso, se baseou no texto de Vitrúvio para encontrar as ruínas. Essas ruínas ficam no centro de Bodrum. E houve uma certa dificuldade no momento de escavar esse local, porque existiam outras construções em cima. Então, no local, nós temos pouca coisa. Por quê? O que aconteceu? O mausoléu foi destruído por terremotos durante a Idade Média, mas no início do século XV, a gente ainda tinha boa parte da estrutura intacta. O que aconteceu? Entre mais ou menos 1494 e 1522, os cavaleiros hospitalários, que a gente costuma chamar de cavaleiros de Malta ou cavaleiros de Rhodes, vão fazer toda uma ampliação da área do forte, da fortificação e do castelo de São Pedro, e vão usar os materiais que faziam parte do mausoléu de Alicarnasso. Inclusive, alguns relevos e esculturas foram usados para decorar o castelo São Pedro. Então, nessa imagem, vocês estão vendo no canto inferior o que sobrou do mausoléu de Alicarnasso e na parte superior o castelo São Pedro. E para nós finalizarmos a nossa aula sobre o mausoléu de Alicarnasso, eu iniciei dizendo que o mausoléu de Alicarnasso foi um monumento tão importante que marcou a história política, a história da arquitetura, das artes naquele momento, acabou virando uma das 7 maravilhas do mundo antigo, comentada por escritores, aparece no texto do Vitrúvio, ele mesmo fala que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o nome do Mausoleo vai dar origem a uma palavra que nós usamos até hoje. Pausanias, que foi um geógrafo grego do século II, escreveu que o túmulo de Alicarnasso, esse túmulo do rei Mausoleo, era grandioso, tinha dimensões grandes e era tão notável pela sua decoração que os romanos, na sua grande admiração pelo edifício, chamaram os seus notáveis túmulos romanos de mausoleia, ou seja, mausoléu. E essa palavra mausoléu nós usamos até hoje para se referir a um túmulo de grandes dimensões. A gente se vê na próxima aula. Um beijo grande!